livro de Apocalipse, mas, por enquanto, nós faremos uma pausa e estudaremos de maneira sistemática uma série de estudos chamado A Igreja Importa. Na semana passada, o pastor Igor Miguel trouxe o nosso fundamento inicial, que é a compreensão de que a Igreja de Cristo é fundada em uma realidade cruciforme, isso é, Cristo Jesus, através da sua obra, nos reconcilia com Deus. E por isso mesmo, por implicação, nossa reconciliação com o nosso próximo é estabelecida. E o ímpeto homicida e deicida do nosso coração é aplacado. Falamos da obra de Cristo, fundando a sua igreja, e portanto agora falaremos, de alguma forma, do papel do Espírito, encorajando, empoderando e organizando sua igreja através dos dons e do amor. E para isso eu convido você que abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, verso de número 1. Epístola de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 1. A minha versão é Nova Almeida atualizada, convido você a acompanhar comigo. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Feche seus olhos. Pai, conscientes da nossa necessidade, e conscientes das nossas muitas carências, nos colocamos diante do Senhor e da sua palavra. Senhor, tem misericórdia do seu povo e instrua-nos. Que seja o Senhor a falar conosco e não homem algum. Que o que de proveitoso dessa pregação é a sua palavra, possa ser assimilado por nossos corações e por nossas condutas também. Pedimos, tem misericórdia de nós, da congregação e do pregador, sobretudo de mim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que lemos, ele é um texto sem sombra de dúvidas de autoria paulina. É o apóstolo Paulo, no ano 61, 62 da era cristã, quem redige a carta aos Efésios, uma carta endereçada à igreja de Éfeso, uma das principais capitais da Ásia Menor e uma província riquíssima. Era uma cidade portuária e também cosmopolita. Por isso mesmo, recebia muito dinheiro através do câmbio, das vendas e exportações. Mas não somente, era também uma cidade que era conhecida quase mundialmente pela sua religiosidade. O templo a deusa Artemis, ou Diana, era conhecido justamente porque os efésios eram um povo plenamente religioso. Paulo, então, escreve essa carta para esse povo que ele servia como apóstolo, fundador da igreja, mantenedor e supervisor dessa comunidade. Efésios talvez seja uma das igrejas do período apostólico e do colégio apostólico mais consolidada. Ela recebeu pastoreios como Timóteo, João, o próprio Paulo, e
tais pastoreios dizem muito sobre a qualidade da maturidade daqueles cristãos. E é justamente porque era uma igreja madura que Paulo escreve com substância a respeito de inúmeros assuntos importantes para a fé cristã. Dr. Martin Lloyd-Jones, um importante teólogo e pensador cristão, quem diz que talvez seja Efésios a mais mística de todas as epístolas. O que nós vamos explorar especificamente aqui é o que Paulo tem a dizer a respeito da igreja. Ele começa, portanto, com a expressão por isso. Nunca pule uma preposição do apóstolo Paulo, uma conjunção, nunca pule. Quando o apóstolo Paulo diz por isso, na estrutura de Efésios, nesse caso, tem uma razão de ser, já que, se você conhece a epístola, você sabe, ela possui 6 capítulos. Os 3 primeiros, eles são separados especificamente para que o apóstolo Paulo apresente à igreja de Éfeso a doutrina e o pensamento cristão. A partir do capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a explicar para os efésios o que Jesus fez pela igreja. Ele se apresenta dizendo que é o apóstolo segundo a vontade de Deus e logo irrompe em glória enquanto expõe aquilo que Deus fez pela sua igreja, elegendo os cristãos antes da fundação do mundo e morrendo para que a igreja pudesse assentar com Cristo nas regiões celestiais. Ele fala de assuntos densos, mas todos assuntos que tocam cada um de nós e a realidade da igreja. Depois de uma longa exposição, portanto, até o final do capítulo 3, e quem estava aqui na semana passada se lembra, a exposição do nosso pastor Igor foi sobre o capítulo 2, os últimos versículos. Depois, portanto, dessa longa exposição do que Cristo fez pela sua igreja, o apóstolo Paulo começa a dizer como é que nós devemos viver, do capítulo 4 até o capítulo 6, compondo a segunda seção de, novamente, 3 capítulos da Epístola aos Efésios. Ele divide as 2 seções justamente pela palavra portanto, ou por isso, ou tendo dito isso, justamente porque pedir que os efésios agissem de tal modo era uma implicação imediata do fato de que eles creram nas verdades anteriormente apresentadas. Ele diz, portanto, por isso, eu, o prisioneiro do Senhor. A expressão prisioneiro aqui também tem um lugar de ser, já que no ano 61 e 62, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e a sua prisão se deu justamente pelas afirmações que ele disse nos capítulos anteriores. Se vocês se lembram, o pastor Igor Miguel explicou para a gente, especificamente eu destaco o verso 14 do capítulo 2, que através da obra de Cristo Jesus, ele uniu 2 povos que estavam separados, judeus e gentios, e uniu em uma só comunidade, uma só fé, e um só Espírito. E ele fez isso quebrando o muro de separação que havia no templo, para que os judeus não se misturassem com os gentios na adoração ao Senhor. O que acontece então é que Paulo, e isso é descrito em Atos, ele, depois de falar dessas doutrinas, ele lembra que ele é prisioneiro. Mas as circunstâncias da prisão do apóstolo Paulo é justamente o cumprimento dessas verdades que ele apresentou, já que Atos nos conta que Paulo foi preso por introduzir um gentil, justamente da cidade de Éfeso, Trófimo, a Bíblia diz, no templo do Senhor, no templo de Jerusalém. Paulo, portanto, está sendo preso justamente pelas verdades que ele apresentou nos capítulos anteriores. E ele diz, por tudo isso que eu já disse para vocês, eu prisioneiro, isso é, eu que estou cumprindo essas mesmas verdades, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados.
Nós sabemos, e bem sabemos, que essa vocação que os efésios receberam da parte de Deus é justamente os capítulos anteriores, a exposição da obra de Cristo e o fato de que quando Ele reconcilia céus e terra, Ele reconcilia um povo consigo e com Deus. E responder esse chamado é responder a essa fé que nos une. Paulo então está dizendo, meus irmãos, depois de tudo isso, eu vou pedir só uma coisa. E ele não manda, veja bem, Paulo não manda aqueles irmãos fazerem nada. Ele pede justamente porque este é o Evangelho. Quem crê naquelas verdades anteriores, naturalmente responderá a esse chamado. Por isso ele pede. E o verso 2, nos diz como é que devemos responder a esse chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Temos aqui uma tríade de virtudes, que são longanimidade, humildade e mansidão. Essas 3 virtudes expostas por Paulo, elas são o meio pelo qual nós cumprimos o amor, e cumprindo o amor, cumprimos a nossa vocação. Quando somos longânimos, mansos e humildes com o nosso semelhante, uns com os outros, cumprimos o amor e o chamado de Cristo de amarmos uns aos outros. E dessa forma respondemos à fé que recebemos. E ele continua argumentando da mesma forma. Verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É curioso porque o mesmo apóstolo, nos capítulos anteriores, diz que já é uma realidade a unidade da igreja. A unidade da igreja já é algo que Cristo fez por nós. E já é verdade, intransponível, imutável. A igreja está unida. No entanto, aqui, no verso de número 3, ele nos orienta a preservar a unidade da igreja pelo Espírito, no vínculo da paz. Apesar da unidade de Cristo, da igreja de Cristo, ser estabelecida e supervisionada pelo próprio Cristo, isso é importante, nós temos a responsabilidade de encarnar essa unidade, preservando ela nas nossas relações. E dessa forma, veja bem, cumprindo o vínculo da paz e a unidade do Espírito, nós estaremos respondendo ao nosso chamado. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Verso 4, de maneira ainda mais bela, ele expõe como se dá a nossa união, dizendo, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se vocês notarem, vocês perceberão que Paulo, então, indicando que estamos unidos por diversas formas, ele indica primeiro fatos, rituais, esperanças pelas quais estamos unidos. Isso é, fé, esperança, batismo, um só corpo. No entanto, temos aqui uma descrição de que o que nos une é também um Espírito, um Senhor e um Deus e Pai. Uma aparição trinitária de cada uma das pessoas que são um só Deus eternamente. Isso indica de maneira direta que a nossa união, ela é uma união intransponível, mas, apesar de estarmos unidos, a nossa diversidade é mantida. Continuamos com as nossas cores, nossos sotaques, nossas características e personalidades. E isso aprove a Deus. Justamente porque a descrição trinitária do Espírito, do Pai e do Senhor Jesus Cristo é uma amostra de que assim como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a igreja é também a imagem e semelhança da eterna trindade, do triuno Deus. Diverso e uno. Verso 7, o apóstolo Paulo diz que, apesar de estarmos muito unidos e diversos, a nossa diversidade tem uma outra qualidade. O texto diz,
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É da vontade de Deus que a sua igreja permaneça unida, porém diversa, mas não só diversa em suas características biológicas e naturais, diversas também nos dons que cada um de nós recebeu em Deus. Cada um de nós recebeu dons, riquezas, graças, favores divinos. Essa é a expressão, dons, vem da expressão grega charis, que significa boa dádiva, uma graça específica. Cristo repartiu com a sua igreja uma graça que você possui e eu não. E ele repartiu justamente com você, não de maneira leviana ou automática, mas individualmente. Ele te separou com uma graça e um dom que eu não possuo. Para que dessa forma a sua graça e o seu dom seja utilizado não para aumentar a distância que nós temos um do outro, mas para aumentar a harmonia e relação una que possuímos uns com os outros. A fim de que a sua riqueza supra a minha pobreza, e a minha sua, e a nossa, e vice-versa, mutuamente, por toda a eternidade. Isso é claramente uma descrição de um texto análogo a esse do próprio apóstolo Paulo, mas agora em 1 Coríntios. E eu convido você a abrir junto comigo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Vocês sabem, a igreja de Paulo em Corinto talvez seja a mais problemática de todas as igrejas que o apóstolo Paulo teve que lidar. Chegaram ao ponto de pedir para o próprio apóstolo Paulo uma carta de orientação dos outros apóstolos, para que ele mostrasse que ele era um apóstolo de pedigree, porque não estava valendo muita coisa para os coríntios, não. O problema dos coríntios era gigantesco, mas era uma igreja rica em dons, rica em graça, rica em dádivas da parte de Deus. E o verso 4 consegue encapsular ou sintetizar tudo o que já viemos falando desde o início da nossa conversa até agora. Capítulo 12, verso 4 diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos. Os carismaton são diversos, diareses, mas o Espírito é o mesmo. Existe sim, uma diversidade gigantesca entre nós aqui. E essa diversidade é inclusive distribuída pelo Espírito. Mas isso só nos une, ou pelo menos deveria. Porque a nossa união é retroalimentada pelas nossas diversidades. E é isso que Paulo vai dizer quando ele continua. E também há diversidade nos serviços. Há gente que faz uma coisa, gente que faz outra. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, gente que consegue êxito, talvez maior do que outros. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Portanto, o Espírito que divide, dando dons a um, a outro, e fazendo com que esses dons tenham uma finalidade, é sempre, essa divisão do Espírito sempre busca um fim proveitoso. E o que é o fim proveitoso? A autossatisfação, utilizar o dom para autopromoção, para se sentir bem como indivíduo, aumentar a autoestima, conseguir melhorar o bem-estar psicológico e psíquico? Não. O fim proveitoso é sempre a partilha do bem. Deus sempre nos dá graças, capacidades, cores, sabores, perfumes, para enriquecermos a vida daquele que não possui tais características. Graças, cores, sabores e perfumes.
Esse é o fim proveitoso. Por quê? Verso 8. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Essa mesma divisão de dons e graças da parte de Deus na sua igreja, ela é desigual. Ela é desigual. Uns recebem mais, talentos mais prestigiosos, nobres do que outros. No entanto, apesar de desigual, porque Deus dá conforme quer para cada um, ela é harmônica, já que a finalidade é alcançar um fim proveitoso e, portanto, o seu dom deve suprir a minha necessidade. E se tenho muito, o muito que tenho é para dividir muito. Se tenho pouco, o pouco que tenho também se transforma em muito quando divido com quem não tem. E dessa forma a igreja se une, se intrapenetra, e a gente vive não só de maneira saudável, mas rica. As riquezas e dons aumentam, crescem, a nossa espiritualidade se une, e nós juntos rumamos para a glória de Deus. O problema é que Corinto, vocês sabem, possuíam muitos dons, uma capacidade gigantesca de manuseio da graça de Deus e dos carismas. No entanto, eles foram duramente repreendidos pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque não sabiam utilizar as graças e dádivas que Deus os deu. Receber dons de Deus e se conscientizar disso, assim como você, talvez com seus talentos, já tenha se percebido, e é o Espírito Santo quem fomenta isso em nós, a necessidade de darmos atenção para talentos que temos e desenvolvermos isso diante de Deus e talvez utilizarmos isso para o serviço do outro. O ponto é que reconhecermos os nossos talentos não é suficiente. O que os coríntios fizeram era os reconhecer e os utilizar de maneira leviana. Veja, por exemplo, no último verso do capítulo 12, ou dependendo da sua tradução, no primeiro versículo do capítulo 13, onde o apóstolo Paulo aparentemente interrompe a sua exposição sobre os dons e começa a falar sobre um caminho ainda mais excelente. Ele diz: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O problema dos coríntios era reconhecer que Deus deu graças para eles, mas não utilizar o carisma que possuem conforme a ordem do amor e a organização que o amor oferece para a sua igreja. A pergunta que todos nós devemos fazer, portanto, é: se cada um de nós possui um carisma que foi dado imediatamente por Deus, e quando nos unimos no corpo místico de Cristo e fomos espiritualmente unidos com Deus e com o próximo, e recebemos com isso dons e dádivas, como podemos utilizar esses dons e dádivas a serviço de Deus, segundo a ordem do amor? Para isso, obviamente, precisamos responder a pergunta: o que é o amor? E não, o amor não é um órgão que você só sente e não controla. O amor não é o coração, não é todos os sentimentos ligados ao romantismo e também ao Dia dos Namorados. Você sabe, não é. O amor não é a doença da alma, pelo menos não o amor das Escrituras, o amor que flui do próprio Deus. Santo Agostinho, no ano 400, quem atribui ao amor duas expressões gregas, que é eros e ágape. Santo Agostinho diz que o amor de Deus não é só sacrificial, não é só um ágape, que se projeta para o outro, o objeto do seu amor, com a finalidade de, se sacrificando, fazer o bem. O amor de Deus é, ao mesmo tempo que ágape, eros, porque Deus faz o bem para o outro se sacrificando, mas Ele também deseja um retorno, uma resposta, uma reação do objeto do seu amor.
Por isso mesmo o amor de Deus é agápico e erótico. E eu sei que uns parafusos soltaram, mas não é erótico no sentido moderno da expressão, vinculada à sexualidade pornográfica e objetificada que nós somos afetados. A expressão eros tem vasta tradição na filosofia moral e teologia moral, e diz respeito a desejo, vontade, anseio. Deus, portanto, dá no ágape, mas também deseja no eros. Por isso o amor é um círculo sem fim, que sai de Deus e sempre volta para Deus. Sai de Deus e sempre volta para Deus. A tradição também afirma, quando procura explicar a Trindade, que houve a ocasião da pericorese. Vocês que já fizeram classe catequética bem sabem a dificuldade de expressar a qualidade da Trindade, sua economia, ontologia e relação. Mas é o amor, o principal atributo cristão que faz com que Deus, exultando sobremaneira em si mesmo, eternamente gere o Filho. Sem que antes Jesus não seja gerado, evidentemente. O amor que ele tem, a exultação, a alegria faz com que o Filho seja gerado. E o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho. E essa relação também gera o Espírito. É o amor de Deus, portanto, que gera vida, que cria novas riquezas. Santa Teresa d'Ávila, observando a relação entre a Trindade, vendo como que o amor é perfeitamente ajustado, equilibrado, e um entrega para o outro o que exulta em glória, e um faz o bem para o outro, devolve em desejo e glória, desejo, dádiva, ela mesma foi quem disse: essas pessoas soberanas se conhecem, se amam e se deleitam. Então, que necessidade há do meu amor? Por que você quer isso, meu Deus? Ou o que você ganha? Por que Deus deseja o nosso amor? Já que você sabe bem, assim como eu, talvez o amor seja o maior dos imperativos morais da tradição cristã. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo dessa forma o formato de cruz, uma reconciliação vertical e uma reconciliação horizontal, o nosso amor com Deus e o nosso amor com o nosso próximo. Mas se não fosse o bastante, Jesus não só resume os 600 mandamentos em 2. Aos 45 do segundo tempo, João capítulo 13, ele está quase sendo crucificado e posteriormente assunto aos céus. Ele mesmo é quem diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos amei, e nisso serão conhecidos como meus discípulos. A característica principal daqueles que seguem o Filho de Deus é o amor. Por isso mesmo, a grande comissão, o ID, quem está inteirado sobre missões, bem sabe, o ID nada mais é do que ensinar os outros a amar. Já que Jesus diz: vão por todas as nações, discipulando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. Ensinar a guardar tudo que Jesus tem ordenado é ensinar a amar, já que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Por isso mesmo, Jonathan Edwards diz que o amor é o resumo do cristianismo. Quem ama, cumpre toda a lei. Dessa forma, quando Deus requer de nós, ou melhor, quando Deus transborda o seu amor a nós, respondendo à oração de Santa Teresa d'Ávila, Ele primeiro faz isso por livre e espontânea vontade, porque o seu amor transborda, porque é abundante. Mas Deus nos ama porque Ele também deseja aumentar o raio de atuação do seu amor no universo. Deus não deseja restringir o seu amor e o bem somente a Ele mesmo. Deus nos convida a amar para que quando nós recebamos o amor de Deus, nós devolvamos a Ele glória, louvor, adoração, satisfação, desejo.
Mas não somente. Tendo recebido esse bem, que é o próprio Deus, Ele nos convida a fazer também com que o nosso próximo receba o mesmo bem. Nos doar, nos sacrificar, entregar em dádiva o bem que recebemos. E nisso, o círculo do amor de Deus aumenta, e aumenta, e aumenta eternamente, se interpenetra e cria sustentabilidade na igreja, unidade. As nossas diferenças, quando eu recebo um bem de Deus que é só meu, a nossa diferença se torna um motivo para que eu te enriqueça. E no final das contas, ninguém perde, todos ganham. Martinho Lutero, pela pena do Martin Bucer, quem diz que a conclusão de tudo isso que estamos falando é que um cristão vive não em si mesmo, nunca em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo. Em Cristo pela fé, porque quando nos unimos a Cristo, nos unimos pela fé, e quando em fé recebemos todo o amor de Cristo e os seus bens, somos enriquecidos, podemos então nos unirmos ao próximo em amor, pegando esses bens e distribuindo ao próximo. Me remetendo agora, semana passada, e à referência utilizada pelo pastor Igor Miguel, de Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, nós não estamos autorizados a nos relacionar diretamente com o nosso próximo. Cristo está sempre entre eu e o meu próximo. E quando eu me relaciono com o meu irmão, eu passo por Cristo, recebo todas as graças e bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e, portanto, chego diante do meu irmão não com carências, necessidades, anseios e fomes, desejos, eros, porque ele foi satisfeito em Deus. Mas eu chego diante do meu irmão procurando as carências dele para que eu as supra com a riqueza que Deus me deu, a fim de que ele também seja enriquecido, mutuamente e eternamente. Dessa forma a igreja vive. Se antes nós tivemos a nosso ímpeto homicida aplacado, nossa vontade de matar Deus matando o nosso próximo, agora quando passamos por Cristo, não mais queremos matar o nosso próximo, mas queremos a vida dele, a riqueza dele, o bem dele, porque pegamos o amor e o passamos para frente. Se, de alguma forma, o seu coração se sente acovardado, porque você se conhece, sabe o quão incapaz você é de responder à vontade divina e espalhar o seu amor como um perfume de aroma agradável pelo mundo, eu te digo, Romanos capítulo 5, verso 5, é o Espírito Santo quem derrama em nosso coração o amor de Deus. Isso é tarefa demasiadamente impossível para você e para mim. Justamente porque nós não temos energia psicológica, carismática, para só entregar favor, só fazer, só fazer, só fazer. Quando o Espírito nos enche, temos dons e dádivas, portanto, para repartir. E é dessa forma, recebendo e dando, que a igreja caminha, segundo a ordem do amor. Eu sei que a maior parte talvez já teve experiências ruins com comunidades religiosas. Já tiveram experiências talvez até traumáticas, de perceberem dentro do seio da comunidade uma outra economia do carisma. A mesma economia do carisma, mas em uma outra ordem. E quem sabe se comunicar, quem é muito autoritário, quem tem muita presença, às vezes se destaca. E aí a pessoa que tem muitos dons, ela é vista como maior que a outra. E você é estimulado, inclusive, a utilizar os seus dons para ajudar a instituição a chegar num lugar que você não sabe para onde está indo. E isso sim, eu acredito, pode ter machucado muita gente. Mas procurar uma comunidade minimamente saudável para se relacionar com Jesus e com o próximo, não é suficiente. Talvez a reação imediata que o seu coração tem
quando pensa em tudo que já viveu diante de circunstâncias comunitárias tóxicas e problemáticas, seja: eu preciso proteger o meu coração. Você esconde os carismas, esconde da relação e impede com que a verdadeira revolução aconteça. A melhor maneira de se manifestar contra uma cultura e um mecanismo comportamental de celebridade, de um acima do outro, a melhor maneira é submetendo os dons que Deus te deu à economia do amor, à ordem do amor. Esse é o melhor jeito de viver comunidade do jeito certo. Deus nos chama justamente para isso, para que cada um dos nossos dons e talentos seja um motivo de responder àqueles que não os têm, inclusive, perdoando aqueles que te feriram. Quando você passa por Cristo, toda graça, perdão, toda tolerância, paciência, humildade, mansidão, enchem o seu coração a ponto de você se virar inclusive contra os seus agressores, aqueles que feriram o seu coração, e liberar o perdão, derramar o perdão que o próprio Deus te deu. Esse é o amor que faz girar a igreja. Sai de Deus, volta para Deus e está eternamente em Deus. Se você voltar para Efésios, nós podemos observar que os capítulos mais à frente, que nós não lemos, do capítulo 9, por exemplo, até o capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que quem auxilia na organização desses dons e talentos na igreja são os ministros. Pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres. Eles têm a finalidade de treinar, de disciplinar, de auxiliar. Quase que um treinamento militar são as expressões utilizadas aqui. Para que cada um dos crentes, cada um de nós, exerça o nosso dom para a riqueza do outro e com isso cumpramos a nossa vocação. Crescendo e amadurecendo e não sendo levado por canto nenhum, por vento de doutrina, mas nos tornando realmente como devemos ser. Igreja santa, sem ruga, sem mácula ou coisa alguma. Os pastores não são quem fazem a obra do ministério, somos nós. E os versos 15 e 16, para finalizarmos, descreve muito bem como é o amor. Quem tem que coordenar e ordenar todos os nossos carismas, dons e talentos. O texto diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É o amor de Deus que nos foi dado, quem nos convida a reconhecer nossos talentos e dádivas e reforçarmos, preservarmos, selarmos a nossa unidade no Espírito através do vínculo da paz. Foi dito na semana passada, e talvez a minha pregação seja só uma nota de rodapé, a pregação do pastor Iga, que Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês do século passado, ele, na sua peça teatral, Entre Quatro Paredes, ele termina a sua peça indicando que o inferno é o outro. E você talvez enxergue certo espelhamento com a sua experiência e concorde e diga: realmente, o outro é o inferno às vezes. Mas C.S. Lewis, o apologista cristão, inclusive escritor de As Crônicas de Nárnia, em O Grande Abismo, é ele quem diz que o inferno não é o outro, mas o inferno é a ausência do outro. Em uma descrição literária que ele dá para o inferno, ele diz que no inferno, quanto mais demoníaca foi a existência do homem na terra, mais isolado ele estará de todos os outros seres humanos no inferno. Nós somos seres coletivos. A beleza da vida, a riqueza da vida, os sabores que a vida nos proporciona são sempre proporcionados extra nós. O prato favorito que você conhece lhe foi apresentado. As cores e belezas com que você vê o mundo não são só vistas dos seus olhos, mas são também do olho de quem anda conosco, de quem está à nossa volta. Quando vivemos coletivamente, as riquezas, sabores,
toda a graça que a vida pode nos proporcionar aumenta, nós somos enriquecidos, a nossa existência floresce, o mundo ganha riqueza, nossa vida engrandece. E é por isso mesmo que o amor nos convida a entregarmos a nossa vida pelo nosso irmão, dando aquilo que de melhor nós temos, que é o próprio Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível, repartiu conosco todos os dons e dádivas que poderíamos nele receber. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade de reconhecermos os nossos talentos e desenvolvermos cada um deles, não acreditando em todos os enganos espalhados cada vez mais por aí, de que temos que ser perfeitos em tudo, de que todo dom nos está disponível à medida em que nos esforçarmos. Mentira. Deus, que entendamos a nossa medida da graça de Cristo e que seja o amor a nos impulsionar para o outro e nos voltar novamente, nos lançar de volta a Deus. Em seu nome, oramos. Amém.